Certo, pessoal, feliz quarta-feira. Agora, eu sei que vocês querem os arquivos do JFK, a atualização sobre isso. Existe alguém mais preparado para analisar esses arquivos do que eu? Provavelmente não, mas obviamente não vamos conseguir fazer isso em um dia. São 80 mil documentos sendo liberados, todo mundo vasculhando para tentar separar o que é fato, o que é ficção e também o que realmente é novo. Alguns deles, na verdade, eram antigos e eu acho que isso foi uma estratégia intencional. Parece que isso é um pouco de distração, simplesmente despejar tudo de uma vez. Com certeza terei uma atualização para vocês sobre isso amanhã. Hoje eu tenho aquele processo do Ryan Reynolds que realmente vale a pena ser visto. É algo que precisa ser visto. Ele quer ser completamente retirado do processo. Ele quer sair do processo. Então vou trazer isso para vocês. Além disso, atualizações sobre o Harvey. Você está se perguntando por que demoramos? Bem, tenho uma resposta para você. Bem-vindos ao Candace. Muita coisa acontecendo, senhoras e senhores. Preciso dizer, meu telefone não parou de tocar desde ontem, obviamente, entre a divulgação dos arquivos do JFK e também as notícias do Daily Wire. Todo repórter do mundo está me ligando por causa disso. As pessoas estão me procurando e esperando que eu faça uma análise aprofundada dos arquivos do JFK, o que nós vamos fazer. Também, na próxima semana, quero falar sobre o caso Bryan Kohberger. Eu preciso falar sobre isso, pessoal. Toda a história por trás disso é insana. Eu imediatamente, com meu produtor na sala como testemunha, disse que tem algo estranho nesse caso. Tem algo que não está batendo nesse caso. No momento em que foi anunciado, algo me pareceu estranho. E tem muitos desdobramentos acontecendo ali. E eu sou a pessoa certa? Eu sou a pessoa certa para investigar todas essas coisas. Mas, infelizmente, hoje vamos ter que fazer um episódio mais curto, porque tenho muita coisa acontecendo na minha vida neste momento. Tenho atualizações para vocês. Vamos direto ao assunto. Ryan Reynolds. Da última vez que falamos foi segunda-feira. Eu disse que algo interessante foi a perspectiva desse cara, do marido, tipo, olha, obviamente esse cara é gay sem ressentimentos, mas não é assim que homens héteros mandam mensagem. E isso foi realmente hilário e também meio que cortou toda a burocracia. E eu também já tinha mencionado pra vocês que o Ryan Reynolds, obviamente, como já percebemos, meio que cria esses personagens de si mesmo. Tipo, na verdade, não existe diferença entre o Ryan Reynolds em Deadpool e o Ryan Reynolds. Isso é o motivo pelo qual o personagem faz tanto sucesso. Na verdade, é ele mesmo. E existe maneira melhor de ser bem-sucedido do que simplesmente interpretar a si mesmo e ser quem você realmente é? E meu produtor me lembrou, eu tinha assistido o primeiro Deadpool, que tem uma cena, acho que nem posso realmente falar, uma cena bem gráfica e nojenta envolvendo o Ryan Reynolds em uma cena de sexo que, quando reexaminamos os personagens dele ao longo dos anos, talvez indique bastante coisa. Mas eu também tinha comentado com você que no Daily Guy eles fizeram uma coisa em que insinuavam fortemente que o Ryan Reynolds era gay. Sem eu saber, o Ryan Reynolds, na verdade, interpretou o próprio Ryan Reynolds no sketch do Daily Guy. Então ele concordou com isso. E não é a primeira vez que ele faz isso, de se inscrever em um sketch e querer que seja sobre homossexualidade. Acho que é só uma coincidência. Mas aqui está o trecho do Daily Guys. Você precisa experimentar esse tagine de cordeiro. Aqui. Ah, não, tudo bem. Vamos lá, você vai adorar. Só uma amostra. Foi realmente muito, muito intenso o que você acabou de fazer, de verdade, neste momento. Muitos sabores. Ops. Uau, quadro congelado. O que vai acontecer depois? Acho que preciso ir ao banheiro. E então eles continuam e tem esse confronto em que ele diz, não, eu não sou gay. Mas novamente, por que ele sente a necessidade de escrever isso em tantas cenas diferentes? E é aqui que a coisa vai ficar estranha. Me avise quando você ficar desconfortável. Ok, então o Ryan Reynolds também fez esse sketch. Teve muita piada engraçada sobre o fato de que ele não era o Ryan Gosling, porque, obviamente, na época em que Diário de uma Paixão foi lançado, as mulheres preferiam o Ryan Gosling. Elas amavam o Ryan Gosling. E ele insistia nisso repetidamente ao fingir ser o Ryan Gosling em Diário de uma Paixão, mas preferindo refazer essas cenas com homens, eu suponho. Eu não sou o Ryan Gosling, daí o beijo no Andrew Garfield no Globo de Ouro. A gente já vai chegar nisso.
Mas assista isso entre ele e o Conan O'Brien. Não tinha acabado. Ainda não acabou. O beijo ainda está acontecendo. O beijo ainda está acontecendo. Ainda está acontecendo. Ainda está rolando. Ainda está acontecendo. Só queria avisar vocês que ainda estava acontecendo. É muita coisa. Simplesmente continuou. E isso foram 25 segundos. E parece que eles cortaram uma parte. Então, provavelmente durou mais do que 25 segundos. De novo, será que é sempre só uma brincadeira? Aqui está ele em uma imagem mais clara beijando o Andrew Garfield pelos mesmos motivos de roubar o momento do Ryan Gosling no Globo de Ouro de 2017. O momento do Globo de Ouro sobre o qual todo mundo está falando. Mas se você pisou, pode ter perdido. Ryan Reynolds e Andrew Garfield deram um beijo. Ok. E também, sem que eu soubesse, ele também estava no filme Ted, aquele urso de pelúcia. E ele teve um momento com Patrick Warburton e eles decidiram ser engraçados e se beijar. E ele fez isso de novo no Genie Awards porque é realmente engraçado. Ele beijou um colega, ator canadense, Scott Thompson. Desse momento, só temos uma foto. É só uma piada recorrente. Ok, só queria avisar vocês que é uma piada recorrente e é só uma brincadeira. Ele está apenas atuando. Não há nada mais para ver ali. Ele só gosta de escrever esses sketches e essas piadas em premiações. E também quando ele vai nesses talk shows noturnos e também coloca muito disso em seus personagens quando pode controlar o roteiro. Ele acha engraçado insinuar que é gay. Tire disso o que quiser. Ok, então, de qualquer forma, eles obviamente, ou seja, a equipe do Justin Baldoni, tem ido atrás do Ryan Reynolds por difamação, extorsão, exposição indevida, interferência intencional em relações contratuais. Eles apresentaram um argumento muito forte para todas essas alegações, 6 delas. E eu diria, tendo revisado esse caso, tendo notado desde o início, acho que fui meio que o primeiro a dizer, não, o Ryan é problemático aqui, porque eu tinha uma fonte que me disse isso, que o Ryan foi a pessoa que chegou ao set e basicamente assumiu tudo depois que Justin Baldoni e Blake Lively supostamente estavam se dando muito bem. Ele estava filmando Deadpool e Wolverine, voltou e então meio que detonou tudo, falando figurativamente. Ryan, eu diria, na minha opinião, é plausivelmente o mais culpado de toda essa história. Ele simplesmente tem humilhado publicamente Justin Baldoni assim que pôde, tantas vezes quanto pôde, e usando o maior número possível de atores de primeira linha. E nós nem sequer vimos as mensagens de texto dele ainda. Tipo, isso é só o que conseguimos perceber a partir dos sketches de Deadpool. Sketches de It Ends With Us, mensagens de aniversário para Sandra Bullock, coisas realmente malucas. Então, a ideia de que o Ryan vai chegar ao tribunal e alegar que foi citado injustamente neste processo, isso meio que ofende um pouco o meu bom senso, assim como me incomoda continuarem dizendo que ele se escreve como um homem homossexual em todas essas situações diferentes e ninguém pode questionar isso. Mas, de qualquer forma, ele realmente entrou com um pedido para ser retirado do processo, o que, aliás, eu diria que é padrão. No início, você vai tentar jogar qualquer coisa na parede e dizer, York Hoover, eu nem quero fazer parte disso. Isso não tem nada a ver comigo. E então ele se comprometeu com esse pedido. E os advogados dele não são nada divertidos de ler. Eles não nos oferecem o bastião pietista da mídia. Eles não nos dão esse ponto de entrada. E eles começam com uma tese bastante gloriosa. E essa tese é essencialmente que Ryan é um cara tão bom que ele meio que tem que ser um cara mau. Não estou brincando. Essa é a tese abrangente que está sendo defendida aqui. Começa no topo da primeira página. Blake Lively processou Jamie Heard, Justin Baldoni, etc. Depois que eles lançaram coletivamente uma campanha de manipulação social de retaliação para destruí-la e enterrá-la porque ela falou privadamente sobre assédio sexual e conduta inapropriada. E continua. Então, o que Ryan Reynolds tem a ver com isso, legalmente falando, além de ser um cônjuge solidário que testemunhou em primeira mão a devastação emocional, de reputação e financeira que a senhorita Lively sofreu? E então eles não dizem nada. Ele não tem absolutamente nada a ver com isso.
Então, começando na página 2, eles passam a pedir a rejeição da primeira parte da acusação, a de difamação, ao mesmo tempo em que meio que admitem que Ryan Reynolds realmente chamou Justin Baldoni de predador. Lembre-se, eles disseram no processo que ele se aproximou de um cara que trabalhava na WME. Isso teria acontecido supostamente na estreia de Deadpool e Wolverine. E disse, você precisa liberá-lo do WME porque ele é um predador sexual. E o argumento deles para isso é que, bem, Ryan acreditava que isso era verdade, Ryan acreditava que era um predador e, portanto, isso não é problemático, porque ele acreditava nisso. A linguagem exata em que a totalidade da alegação de difamação do autor parece ser baseada nas 2 vezes em que o Sr. Reynolds supostamente ligou para o Sr. Baldoni é um predador. Mas o FAQ, que é apenas o registro inicial, o registro da petição emendada, não alega fatos plausíveis que sugiram que o Sr. Reynolds não acreditava que esse comentário fosse verdadeiro. Chamar alguém de predador equivale a uma opinião protegida constitucionalmente. Então, quero dizer que essa é, na verdade, a parte mais forte do argumento que está sendo apresentado, porque, para ser sincero, é uma boa defesa. Não é forte o suficiente para tirá-lo deste processo ou para que seja arquivado, mas uma crença real na alegação já seria suficiente para provar que não houve dolo real, certo? Que Ryan Reynolds não agiu com total desrespeito à verdade. E eu realmente acredito que Ryan Reynolds demonstrou que ele é um narcisista, ele é totalmente narcisista. Ele não consegue compreender um mundo, eu acredito, em que ele e sua esposa não sejam queridos. Eu acredito que todo esse processo aconteceu porque ele e a Blake Lively estavam tão iludidos a ponto de acreditar que era um tráfego inorgânico na internet. Não tem como as pessoas não gostarem da gente. Nós somos tão maravilhosos, somos incríveis, atraentes, bonitos, nossos amigos são ricos, nós conhecemos a Taylor Swift. O mundo nos ama. Vamos lá, olhe para nós. A gente só acorda e os pássaros começam a cantar. E Skittles começam a cair do céu. Agora, como eu disse, irrelevante. Na minha opinião, isso não vai funcionar para conseguir uma rejeição total do caso, porque o juiz teria que acreditar que, no próximo processo que precisa acontecer, que seria a descoberta limitada, eles realmente não encontrariam que ele o difamou explicitamente em mensagens de texto. Que vai ser apenas ele chamando-o de predador. Eu não acho que seja esse o caso. Eu não acho que o juiz vai acreditar que esse seja o caso. Se ele estava se comportando assim publicamente, imagine só o que as mensagens de texto dele vão dizer sobre Justin Baldoni. Se ele estava disposto a chamá-lo de predador publicamente, enquanto assumia esse personagem legal e simpático, imagine só o que vamos encontrar quando pudermos ler as mensagens de texto entre ele e Hugh Jackman, não confundir com Hugh Hefner. E mostrar que ele definitivamente provavelmente o chamou de mais alguns nomes. E sobre esse personagem Nice Pool, eles ficam meio mimados aqui. Eles alegam que não é passível de ação porque é sátira. Eles escrevem que chamar alguém de predador equivale a uma opinião protegida constitucionalmente. E as facts, as queixas alteradas apresentadas, indignação de pele fina por causa de um personagem de filme, o satírico e o woke Nice Pool, nem sequer fingem estar ligadas a qualquer reivindicação legal real. Em vez disso, isso se enquadra na alegação geral das facts de, entre aspas, sentimentos feridos. Esse é um argumento, eu diria, bastante arriscado de se fazer no Tribunal da Opinião Pública. Então, tudo está desmoronando para vocês porque as pessoas os percebem como valentões. E vocês estão basicamente dizendo um argumento típico de valentão, que é, e daí? Grande coisa! Desculpe, seus sentimentos estão feridos. Mas isso não chega a ser uma reivindicação real. É completamente inválido. Podemos zombar de você se quisermos. Podemos te intimidar na piscina legal se quisermos. Existe um argumento jurídico de que essa sátira é uma forma de expressão protegida? Sim, com certeza existe. Mas se eu fosse o advogado deles, eu não teria colocado isso. Eu não teria usado essa linguagem. Basicamente, uma reação sensível porque estamos te intimidando. Isso não te faz parecer bem no papel. Também não te faz parecer bem no Tribunal da Opinião Pública. Isso faz você parecer exatamente o que é. Um bando de valentões que acham que podem fazer qualquer coisa impunemente. E eu imagino que ambos os tribunais, neste momento, importam para você e sua esposa. Então, não é um bom argumento para se fazer fora do âmbito jurídico. Provavelmente sim, o personagem da piscina legal não vai ser passível de ação, sendo franco.
Eles então continuam alegando que a alegação de extorsão de Ryan Reynolds é inválida porque ele, entre aspas, não alega que recebeu qualquer dinheiro ou propriedade. Ok, esse é um argumento completamente ridículo. Bem, você não pode provar isso. Isso foi extorsão, porque Ryan não recebeu pessoalmente nenhum dinheiro ou propriedade, o que é simplesmente idiota. Não há outra maneira de dizer que é legalmente idiota, porque essa não é a única maneira como a extorsão funciona. Ok. Então, extorsão não se limita legalmente a ter recebido dinheiro ou propriedade. A definição legal de extorsão é, abre aspas, obter algo de valor como dinheiro, propriedade ou serviços de alguém usando ameaças ou coerção, incluindo a ameaça de dano. A exposição de segredos ou alegações falsas de direitos oficiais. Essa última parte é realmente importante. Exposição de segredos ou alegações falsas de direitos oficiais. É exatamente isso que eles estão demonstrando. Eles estão alegando Justin Baldoni e companhia. Estão alegando que estavam atuando nos bastidores. Para receber o quê? Bem, o controle sobre o filme, certo? Há evidências de que foi exatamente isso que Ryan Reynolds e sua esposa fizeram para assumir o controle do filme. Que eles foram até os chefes do estúdio, que foram até os executivos da Sony e, a princípio, ameaçaram abandonar o filme completamente. Já vimos isso nas provas por e-mail. Tipo, isso não é uma negociação. Isso é uma situação de refém. É assim que vai ser. Ela não vai voltar, a menos que vocês concordem. Com as 17 reivindicações redundantes. Ok, bem, isso é uma ameaça financeira. Você está dizendo para eles, façam o que queremos, como primeiro passo, façam o que queremos, ou então vamos abandonar o seu projeto e deixar vocês com um prejuízo de milhões de dólares, já que terão que refilmar tudo o que foi gravado, além de encontrar outro protagonista para o filme. Isso é uma ameaça absurda, certo? E isso foi só o primeiro passo. Depois, sabemos que foi assim que eles conseguiram substituir, supostamente, com a mesma manobra exata que usaram para substituir o nome dele é Brian Tyler, o compositor do filme. Bem, a Taylor Swift não vai te dar isso, a menos que a gente consiga o que quer. Ela quer esse crédito, ela quer esse crédito. Ela quer as edições dela. E eles conseguiram fazer isso ameaçando divulgar informações sobre eles, certo? Basicamente dizendo, nós vamos dizer que houve denúncias de assédio sexual no set. E se não conseguirmos o que queremos, então vocês vão ter grandes problemas. E até mesmo aquele post no Reddit, aquele post notório no Reddit, não vamos esquecer, aquela pessoa que acabou acertando tudo disse que eles usaram isso nos bastidores para manipular a Sony a fazer o que eles queriam. E então, podemos ler o Ryan exigindo que eles fizessem uma declaração pública assumindo total responsabilidade pelo fato da reputação da Blake ter sido arruinada por suas próprias entrevistas. E foi aí que o assessor de imprensa dele disse, Justin, é hora de contratar um advogado. Ryan disse algo como, é isso que você vai ler em voz alta. Para mim, isso é muita evidência de que o próprio Ryan comandou toda essa situação. Ok, e também não se esqueça, lembre-se, a Blake o escolheu para ser seu, entre aspas, representante, que estava presente na reunião quando ela apresentou sua lista de exigências e gritou, e o Ryan gritou com o Justin Baldoni para retomar as filmagens daquela reunião que aconteceu em janeiro na cobertura deles. Ela literalmente deixa isso claro em sua própria queixa, que ela tinha o direito de escolher alguém para ser seu representante, e ela escolheu o Ryan. Então você não pode agora fazer o papel de sou apenas um marido dedicado. Você não pode dizer eu fiz o que qualquer marido faria, só acreditei na minha mulher. Ok, não, você foi além disso. Não é isso que maridos fazem quando se envolvem nas negociações contratuais. Nesse ponto, você está agindo como mais do que um marido. Então, na minha opinião, as alegações deles desmoronam completamente à medida que você avança nesse processo. Na frase seguinte, eles afirmam, abre aspas, que Ryan interferiu em um contrato sem identificar qual é esse contrato, quais cláusulas teriam sido supostamente violadas ou mesmo quem eram as partes envolvidas. Então eles estão dizendo que você alega que perdeu um contrato, mas não foi específico sobre isso. Isso nem é um argumento jurídico inteligente. Mas só Clean foi extremamente claro, em suas queixas alteradas apresentadas, de que ele foi dispensado da agência WME. Então, obviamente, é muito cedo para eles terem apresentado qual era o contrato dele ou qualquer coisa que venha a surgir mais adiante. Mas, como uma petição inicial, eles foram muito claros.
Certo, e não só eles foram claros quanto a isso, como o CEO da WME, Ari Emanuel, admitiu abertamente que dispensou Baldoni para ser leal a... Ou, lembre-se, Baloney, para ser leal a Blake e Ryan. Ele fez isso, então eles não vão ganhar nesse ponto. Quando entram no histórico do caso, eles tentam diminuir o papel do Ryan de uma forma que, na minha opinião, só o maximiza. Quando você olha no final da página 4, eles começam a entrar nos detalhes do que o Ryan fez. E é muita coisa, é realmente muita coisa. Ele exigiu, por exemplo, que as partes do Wayfarer se desculpassem publicamente por seus chamados erros durante a produção, certo? 2. Ele estava presente durante uma reunião no apartamento que divide com a senhorita Lively. 3. Supostamente contribuiu com alguns textos próprios para o roteiro. Aliás, voltando àquela acusação de extorsão, como eu poderia esquecer? Sim, Ryan também escreveu sua própria cena no filme do Justin. Como ele conseguiu isso, como eles provar isso, falando em forma extorsão. Vamos falar sobre essas mensagens de texto sobre dragões. Vamos falar sobre ela dizendo que não se sentia vista. Taylor Swift, isso e aquilo, e que se ele fosse um bom menino, seu dragão não queimaria. Se você se comportar, Khalil não vai te queimar. Archie I. Na minha opinião, isso é uma forma... E mais uma vez, esta é a minha opinião. Essa será uma afirmação muito forte. O juiz vai olhar para essa prova, olhar para as mensagens de texto e pensar, sim, esse homem estava agindo sob coação. E então, só para descobrir, que se você quiser provar que essa mulher mentiu para extorquir isso, para tomar o controle do filme de você, controle, de novo, para se tornar mais do que apenas uma atriz, a prova está no fato de que não só eles se comprometeram com isso, mas mesmo depois que Justin deu isso a ela, ele descobriu que na verdade foi o Ryan quem escreveu. Então ela mentiu. Ryan escreveu a cena de abertura. Então, Ryan, você não vai ser dispensado, ok? A esposa de York basicamente se tornou a dona do filme, certo? E você se tornou um roteirista do filme na cena mais crítica, pelo que entendo das pessoas que amam esse livro e acompanham tudo na cena mais crítica. Então, eu acho que sim, tudo isso vai se tornar muito relevante. E simplesmente não vai haver chance de um juiz dispensá-lo aleatoriamente disso. E então ele passa a argumentar sobre jurisdição. Novamente, eu te disse por que isso é importante, porque se acontecer na Califórnia ou em Nova York, bem, se acontecer em Nova York, que é o que Ryan quer desesperadamente. E, imediatamente, essa acusação de exposição falsa cai, porque as leis são diferentes em relação a como a difamação é tratada. E ele sabe que terá mais proteção em Nova York. Novamente, é um esforço compreensível. Um advogado sempre vai tentar te tirar do caso. Eu só não acho que isso vai funcionar no caso do Ryan Reynolds. Ah, também, Skylar, não sei se a gente pegou isso. Se não pegamos, por favor, pegue. Mas tem um vídeo muito estranho da Colin Hoover circulando por aí. Vocês já viram esse vídeo? Ryan, a gente tem... Quer dizer, Ryan, a gente tem esse vídeo. Skylar, a gente tem esse vídeo. Sim, puxa aí. E aí eu vou só ler alguns dos nossos patrocinadores e depois voltamos para falar sobre isso, porque eu achei que foi uma das coisas mais absurdas. De qualquer forma, quero te mostrar essa manchete mostrando que o Ryan, na Variety, já está se manifestando e basicamente dizendo: você não pode me processar por causa dos seus sentimentos feridos. Como eu disse, não consigo imaginar. Um argumento mais ridículo para se fazer. Ninguém está pensando além desse processo. Eles estão sendo muito míopes aqui. E esse não era o caminho, basicamente dizer, eu sou um valentão e posso sair impune, o que explica por que Brian Friedman, depois de ler esse pedido de arquivamento, fez uma declaração bem forte. Brian Friedman, meu camarada, meu irmão de outra mãe, foi isso que ele disse sobre o assunto. Ele disse citando o Sr. Reynolds. A exploração de seu enorme poder em Hollywood continua, desta vez pedindo arrogantemente para ser dispensado do caso. Apesar de seu envolvimento publicamente documentado se estender muito além de ser apenas um cônjuge solidário. Senhor, Reynolds foi um dos principais envolvidos no esquema, difamando Justin em Hollywood, pressionando a WME para que desistisse de Justin como cliente e tentando destruir a carreira de Justin sempre que possível. As digitais dele estão por toda a campanha de difamação contra Justin e a equipe Wayfarer desde o primeiro dia. Senhor, Reynolds agora tenta reduzir reivindicações claramente reconhecíveis a supostos sentimentos feridos, enviando uma mensagem clara de que o bullying é aceitável. Foi assim que me senti quando li isso. É como se o bullying fosse aceitável. Ah, bem, isso é sátira.
Posso zombar de você do jeito que eu quiser. A declaração dele continua. Depois de acender o fósforo, o Sr. Reynolds agora tenta fugir das chamas. Isso não vai funcionar. As acusações do grupo Wayfarer contra ele são reais. Elas são sérias, Sr. Reynolds pode aparecer em quantos programas de sketches quiser e tentar, sem sucesso, minimizar sua situação atual. Não vamos parar até que ele seja responsabilizado por suas ações. Amém. É assim que me sinto ao acompanhar esse caso. Como eu disse, é um caso muito importante para nós. Aliás, parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Eu sei que não vamos falar do JFK hoje, mas pensei sobre isso. Tipo, os arquivos do JFK e, obviamente, depois que o JFK foi assassinado, isso talvez não seja algo que você saiba. Mas foi quando a CIA, que obviamente matou o JFK junto com o Mossad, na minha opinião. Acho que essas agências secretas trabalharam juntas. Vou entrar nesse assunto amanhã. Mas depois disso foi quando eles lançaram aquele projeto, a Operação Mockingbird, e colocaram pessoas do New York Times na equipe, pagando para que basicamente persuadissem o público de que tudo o que viam não era real e para tentar encobrir essa história de como o JFK foi assassinado. O New York Times teve um papel nisso. E agora estamos meio que avançando para muitos anos depois, esses arquivos estão sendo liberados. Agora reconhecemos que os teóricos da conspiração não eram teóricos da conspiração. Eles eram apenas pessoas que estavam sendo manipuladas pela mídia. E os principais gaslighters foram o New York Times. Como se sempre tivessem sido uma peça crucial do quebra-cabeça da propaganda. E então, quando olho para isso e penso, está tudo acontecendo agora, parece que há isso. Grande besta que está despertando. E você pode não relacionar o que está acontecendo com Justin Baldoni ao que aconteceu com Harvey Weinstein ou o que aconteceu com JFK, mas tudo está conectado. É sobre a mídia entender que não pode mais fazer isso. Eles não podem arruinar vidas e depois tentar nos manipular. E é por isso que adoro o modo como ele está atacando duramente o bastião pietista do New York Times. Mas da mesma forma, Hollywood desempenha um papel nisso. Eles lançam filmes. Eles fazem parte desse esforço propagandista. Eles elevam pessoas. Como discutimos ontem, quando falamos sobre Taylor Swift e Jamie King, sua outra amiga famosa que acabou de perder o filho em uma audiência de disputa por causa de um vício em drogas. Eles elevam todas essas pessoas e nós devemos acreditar que são boas pessoas, que são pessoas confiáveis, que deveríamos querer ser como essas pessoas. E de repente todos nós estamos recebendo muita clareza. E estamos olhando para você, Hollywood, de uma forma um pouco diferente. Estamos olhando... Certamente temos perguntas sobre a Taylor Swift, mesmo que ainda vamos dançar ao som de London Boy para sempre. Já concordamos com isso como sociedade. E estamos olhando para pessoas como Ryan Reynolds, Blake Lively e o New York Times. E é por isso que sou obcecada por esse caso, porque está tudo vindo à tona para todo mundo de uma forma maravilhosa. E devemos nos orgulhar disso. Deveríamos estar orgulhosos porque isso está realmente nos aproximando, pois finalmente estamos identificando quem são os verdadeiros inimigos. E não somos nós. Estamos em guerra uns com os outros e isso nos beneficia. Poder real. E agora estamos olhando para estruturas de poder reais. Em primeiro lugar, quero agradecer a Preborn, uma das nossas patrocinadoras que vocês sabem que eu adoro. E isso se deve em grande parte a todas as pessoas como Andrew Bocelli. Que dádiva de voz. Na verdade, essa foi uma das músicas do meu casamento, a música que dançamos. Steph Curry, Justin Bieber e Tim Tebow têm uma coisa em comum. Suas mães foram incentivadas a interromper a gravidez. Quando uma mulher enfrenta uma gravidez não planejada, ela geralmente é pressionada a acabar com a vida do filho. Ela quer fazer a escolha certa, mas a sociedade e ao redor estão dizendo: esse bebê ainda não nasceu. É aí que entra o Ministério Preborn. A Preborn oferece cuidado compassivo e amoroso às mães, além do apoio que precisam para ajudá-las a escolher a vida, incluindo ultrassom gratuito. Quando uma mãe ouve o batimento cardíaco do filho, ela tem o dobro de chances de escolher a vida. Portanto, se você se considera pró-vida, é hora de se unir à Preborn. Juntos, podemos capacitar mulheres a escolher a vida. Capacitar a verdade da maternidade transforma famílias e futuros. Um ultrassom custa apenas $28 e $140 ajudarão a salvar 5 bebês. Quando você faz uma doação mensal, receberá histórias e fotos de vidas que você ajudou a salvar. Para doar, disque Jogo da Velha 250 e diga a palavra-chave bebê. É Jogo da Velha 250 bebê. Ou você pode doar com segurança em preborn.com/Candice. O site é preborn.com/Candice.
Já falei sobre a Wellness Company, pois hospitais, escolas e autoridades de saúde em alerta máximo, promovendo a campanha do medo. Por isso, disponibilizamos gratuitamente o episódio sobre o MMR em nosso site, Candice. Agora temos casos de sarampo nas notícias e conversas sobre mandatos voltando, mas a verdadeira proteção não vem de ordens do governo. Ela começa com você e com o que não te contam. Um sistema imunológico forte é a melhor defesa. É por isso que as gomas de sabugueiro da Wellness Company são ricas em antioxidantes, vitamina C e zinco e vão ajudar a manter seus pequenos saudáveis e resilientes. Mas se ocorrer pneumonia ou uma infecção de ouvido, estar preparado é tudo. O kit médico infantil com amoxicilina mastigável e outros 5 medicamentos essenciais, caso as coisas piorem. Para adultos, o Dr. Peter McCullough recomenda o Natural Immunity Blend da Wellness Company. Se surgir uma complicação mais séria, o kit de emergência médica oferece medicamentos essenciais para intervenção precoce. Tudo o que você precisa fazer é preencher um formulário digital e em 1 ou 2 semanas seu kit chegará à sua porta. Você pode se preparar agora acessando twc.health/Candice. Use o código Candice e você economizará até $45 além de frete grátis. Acesse twc.health/Candice e use o código Candice hoje mesmo. Ok, temos aquele vídeo da Colleen? Ai, meu Deus. Ok, incrível. Então, Colleen Hoover, obviamente, ela escreveu o livro e tem sido muita polêmica. E você sabe, nós falamos bastante sobre ela. Colleen Hoover, eu acho que eles estavam meio que tentando ajudá-la. Eu preciso ver as mensagens dela. Meio que tentando ajudá-la a recuperar o filme dela. E eles iam ajudá-la. E ela ficou empolgada com a campanha de Ryan e Blake, uma campanha poderosa. Ela estava viajando e ela meio que quis voltar atrás em tudo. E de repente, do nada, meu primo Baldoni está no porão. E eu acho que ela não está se sentindo muito bem com isso. Acho que ela mesma está voando um pouco perto demais do sol. Enfim, ela postou um vídeo muito estranho. E não tem outra forma de dizer isso. Eu não tenho nenhum sentimento ruim em relação a ela. Eu só quero chegar ao fundo da verdade. Mas esse é de fato um vídeo estranho no Instagram. Ouça o que ela postou. Isso pode ser ou o meu novo fundo do poço ou a melhor coisa que já saiu da minha cabeça. Olha isso. Eu coloquei cuidadosamente Diet Pepsi nas minhas forminhas de gelo, para que eu tenha sempre à mão, a qualquer momento, um refresco delicioso e gelado, pronto para ser desfrutado. O melhor Diet Pepsi que já tomei na vida. Eu te conto como foi. Até agora parece bem nojento. Ok, então você meio que entende. Ela simplesmente soa assim. Olha, esse tipo de conteúdo pode funcionar bem. Podemos sair disso agora. Esse tipo de conteúdo pode funcionar bem se você estiver tentando ser engraçado, e talvez ela estivesse tentando ser engraçada. Mas a questão é que ela parece que está sob efeito de alguma coisa. E não estou dizendo isso para criticar. Tenho certeza de que muitos comprimidos de Xanax foram tomados desde o início das filmagens principais. Acho que as pessoas estavam tomando remédios para a ansiedade porque eu estou me sentindo ansioso e eu sou alguém que não toma remédios. Eu me sinto ansioso quando leio as mensagens de texto. Então eu nem sei o que as pessoas que realmente viveram aquelas mensagens de texto passaram, mas ela simplesmente parece que está falando meio enrolado e como se tivesse tomado algum remédio. E talvez ela só estivesse se sentindo super relaxada e achou que seria engraçado postar isso. Mas as pessoas estão percebendo que isso parece estranho. Então eu só queria mostrar isso para vocês. Vou deixar que vocês tirem suas próprias conclusões. Ok, algumas atualizações para vocês. Eu já tinha falado, hoje faremos um episódio mais rápido. Tenho muita coisa acontecendo. Como eu disse, ligações malucas vindo de todo lugar, gente querendo fazer perguntas. Então, antes de tudo, sobre a série do Harvey, temos algumas novidades empolgantes. Talvez ele esteja disposto a falar mais cedo, e estamos tentando arranjar um tempo para que eu e o Harvey conversemos aqui no programa. E por isso quisemos meio que dar uma pausa antes de avançar mais, porque esses são os 2 casos.
que estamos analisando em Nova York. E todo mundo, obviamente, que assistiu aos 3 primeiros episódios entende por que eu tenho essa opinião tão forte de que Harvey Weinstein foi condenado injustamente, tanto no caso da Mimi Halley quanto no da Jessica Mann. Na minha opinião, havia provas abundantes de que esses foram casos consensuais e que só quiseram crucificá-lo na campanha de justiça social do Me Too. E nós mostramos esses e-mails para vocês. Mostramos essas mensagens de texto para vocês. É simplesmente chocante saber que eles permitiram basicamente um tribunal de faz de conta, qualquer coisa valia, sabe, só condenar o cara. Foi um julgamento de fachada. Não há dúvida quanto a isso. E posso dizer isso porque os tribunais de apelação concordaram comigo. Eles não sabiam por que certas decisões foram tomadas pelo juiz. O juiz parecia ser corrupto. O gabinete do prefeito pediu para que o juiz se declarasse impedido porque não gostaram da forma como ele estava conduzindo o caso. Parecia algo pessoal para ele. E Gloria Allred tem um histórico considerável. E ela também tem um histórico de intimidar suas próprias clientes. Acho que coisas realmente malucas e insanas vão acontecer à medida que esse julgamento se aproxima. E eu quero garantir que estamos cronometrando isso para que todos estejam prestando atenção, porque eu realmente quero que os detetives da internet e do TikTok estejam atentos ao caso desta vez. Esse caso foi prejudicado porque não permitiram câmeras na sala do tribunal. E eu acho que se as câmeras fossem permitidas no tribunal, o público, podendo realmente assistir a essas coisas, teria entendido que o que estava acontecendo não era certo. A mesma coisa aconteceu com o caso da Amber Heard. Quando você realmente pode ouvir e ver todos os argumentos e fica grudado na tela, você então percebe, espera aí, o que a mídia está tentando me vender não é exatamente o que estou assistindo. E eles sempre querem evitar que isso aconteça. Na verdade, eu não sei se eles vão permitir câmeras desta vez, mas não vai importar porque eu vou estar atualizado sobre esse processo. E eu já disse o que penso, obviamente. O motivo pelo qual estou envolvida nisso é porque estou prestes a dar à luz meu terceiro filho. E nós, como mulheres, não podemos permitir que isso exista. Não precisamos acreditar que Harvey Weinstein seja uma pessoa moral ou querer que ele seja nosso pai, ou querer que ele seja nosso marido, nem deveríamos, mas devemos querer que a verdadeira justiça seja feita para toda pessoa, não importa o que pensamos sobre ela. Então queria que soubessem disso também. Muita coisa está saindo do Daily Wire. Não queria atualizar vocês sobre tudo isso agora. Eu realmente sinto que a situação definitivamente tem mais do que aparenta no que aconteceu com Jeremy Bryan. Tudo indica, pelo que estou percebendo agora, que essa não foi uma separação amigável. E, aliás, pelas declarações estranhas, até mesmo o fato de ele ter compartilhado um anúncio da Axios, em vez de ter compartilhado um anúncio que saísse na própria plataforma do Daily Wire, meio que indicou ao público que não foi tão amigável quanto tentaram fazer parecer. Pelo que entendi, ele nem sequer pôde se dirigir formalmente aos funcionários cara a cara. Então, sim, obviamente, estamos acompanhando essa história também. Vamos ver o que acontece. Mas, no geral, quero dizer, eu não falei com nenhum dos jornalistas porque eu não desejo nada de ruim para o Daily Wire. Sabe, eu realmente não desejo. Como eu te disse, tenho amigos lá que trabalham lá. E espero que as coisas estejam melhorando para eles agora. Espero que eles estejam otimistas em relação ao futuro e talvez sintam que podem fazer mais coisas. Então, acho que não adianta desejar o mal para uma empresa inteira por causa de como o público pode se sentir em relação a um indivíduo que fez muitas declarações públicas com as quais eles discordaram. Acho que você precisa tentar compartimentalizar mais seus sentimentos do que isso. Então, enfim, essas são todas as atualizações que eu tenho para vocês sobre o Harvey. Vou dar um tempo para vocês. Vou dar uma olhada nos comentários e ver o que vocês estão dizendo. Ah, parece que meu computador travou. Ah não, Skylar, meu computador travou. Tá tudo acabado. Alguém precisa vir e me trazer alguma coisa. Isso acontece às vezes. Quando você faz um programa ao vivo, nunca sabe o que vai acontecer. Mas enquanto ele me traz o laptop e tentamos resolver, deixa eu falar sobre financiamento americano. Porque as taxas de juros caíram e é hora de aproveitar. Muitos americanos estão tendo dificuldade para acompanhar as contas, ovos, café e acabam recorrendo ao cartão de crédito. Proprietário, juros caíram para 5%, quase um quarto das taxas de cartão de crédito. American Financing ajuda proprietários a economizar $800 por mês, usando o valor do imóvel para eliminar dívidas com juros altos. O melhor, não há taxas iniciais. As taxas dos cartões de crédito são insanas. Se você está carregando um saldo, fica preso em um ciclo.
Ligue para o American Financing e veja o quanto pode economizar. Comece agora e adie 2 pagamentos. Ligue para 8007-951-210. Ou você pode acessar American/Owens. Mais uma vez, é American/Owens. Por que meu computador está desligado? Que loucura! Skylar me resgatando lá de trás. Ok, aqui está o que temos. Temos a Alissa. Alissa escreve: eu acho que o Ryan Reynolds está tentando sair desse caso e talvez do relacionamento dele com a Blake, porque se eles perderem esse caso, eles perdem tudo. Isso só o afundou ainda mais no seu buraco narcisista. Como eu disse, é uma manobra jurídica padrão tentar fazer com que o caso seja arquivado. Essa é a primeira coisa que você vai fazer, porque vai pensar: por que gastar taxas extras com isso? Não acho que isso vai funcionar. Acho que eles já perderam tudo em termos de status social, de qualquer forma. Então, querendo eles aceitar isso ou acreditar que esses processos não são bons para eles, o melhor que poderiam ter feito teria sido ter resolvido esse processo judicial. O melhor que eles poderiam ter feito teria sido não fazer isso. Simplesmente não fazer nada disso, não serem pessoas insanas em Hollywood. Mas ele simplesmente não conseguiu se controlar. Katia escreve: Lively estava sob contrato. Então, se ela desistisse, a Sony não poderia processá-la? Sim, mas se ela está ameaçando processá-los por assédio sexual, isso muda drasticamente o processo. E nesse ponto, você sabe, não é bom ser litigioso. As pessoas acham que é um processo tão fácil. Na verdade, é o oposto de um bom negócio ser litigioso, certo? Porque você acaba gastando muito dinheiro com honorários advocatícios. No fim das contas, você não ganha. Ninguém realmente ganha nisso. Não importa o que aconteça, Justin Baldoni provavelmente está mais em evidência do que nunca. Mas será que ele quer ser conhecido por isso? Era isso que ele queria que marcasse seu nome no mundo? Provavelmente não. É por isso que eles argumentam: não importa o que aconteça, ele vai ter que conviver com isso pelo resto da vida. A esposa, os filhos, todos vão ter que conviver com isso pelo resto de suas vidas. E saber que, ao encontrarem pessoas em Los Angeles, todos pensarão nisso e as pessoas estão tomando partido, mesmo que a situação seja amplamente favorável para ele. Do lado da Sony, você não quer um processo de assédio sexual. Mesmo que seja provado certo, a dor de passar por isso como agora é enorme. A Sony não está listada como litigante, mas ainda assim não é bom para a Sony, certo? Você quer que as coisas sejam amigáveis. Um bom líder quer que as coisas sejam amigáveis. É a Arte quem escreve: qualquer homem que beija outro homem assim, atuando ou não, é 100% gay e ninguém pode me convencer do contrário. Hashtag tudo é falsamente gay. É o Arte, certo? Devíamos ter feito uma votação, mas infelizmente minha internet simplesmente caiu completamente. Então não posso fazer essa votação, mas deveríamos ter votado se isso era compreensível ou não. Se você já... Olha, levante a mão no chat. Se você já como homem, só para os homens. Se você já beijou um homem por mais de 25 segundos, porque você é tão confiante na sua masculinidade. Não estou vendo nenhuma mão levantada, então não sei o que está acontecendo com isso. Não sei o que está acontecendo com isso. Agora perdi a página que você acabou de mostrar. Ryan Schwartz escreve: Mahmoud Khalil está sendo aterrorizado pelo ICE? Eles estão realocando ele bastante. Ah, sim. Sabe, eu realmente tinha uma atualização para vocês sobre isso. Eles o transferiram de volta para Nova Jersey. E eu quero dizer isso porque depois do Mahmoud Khalil, que eu achei um caso absurdo deles terem levado adiante e terem feito dele o garoto propaganda disso. Então, eles realmente fizeram algo que fez sentido, né? Onde havia uma aluna, e eu não lembro o nome dela porque não tenho minhas anotações na minha frente e meu computador travou. Mas ela foi deportada. E qual era o nome dela? Rasha. Sim. E ela estava aqui com um visto de estudante. Ok, então ela era apenas uma visitante. Ela nunca teve green card. E ela voltou. Ela foi ao funeral de alguém, Nasrallah, que é legalmente considerado terrorista pelos Estados Unidos. Agora, concordando ou não com essa designação de terrorista, se você vai visitar um país e depois tira férias para ir ao funeral de alguém que está legalmente na lista de terroristas do país que você está visitando, você tem que esperar ser deportado. Isso, na verdade, fez muito mais sentido em relação aos argumentos que a equipe do Trump estava tentando apresentar com Mahmoud Khalil. Ainda não vejo isso, agora foi confirmado pela AP, pelo menos, que ele não estava na Quad. Esse era um argumento de muita gente, mas nunca veio, de fato, do governo Trump. Eles nunca fizeram essa afirmação. Ele não estava distribuindo panfletos. É como se eles estivessem tentando forçar muito para fazer esse quadrado caber em um buraco redondo. E eu não entendo o porquê.
Sinto que nada disso é realmente necessário. Enfim, último comentário aqui. Brian Douglas perguntou: quais são seus planos durante sua licença? Você tem entrevistas pré-gravadas ou nós também teremos que tirar uma licença? Essa é uma pergunta terrível. Me desculpem, vocês vão tirar licença. Não há conteúdo pré-gravado, mas vamos lá, ainda temos 6 semanas e vamos fazer dessas as melhores 6 semanas de todas. Na verdade, talvez faltem menos de 6 semanas. Temos todo o mês de abril. Ok. E o que resta de março fará com que sejam as melhores 6 semanas de todos os tempos. Espero que tenhamos Harvey Weinstein aqui. Definitivamente. Teremos uma atualização maluca com vocês sobre Brigitte Macron. Vamos analisar o caso Brian Koberger. Então não vamos pensar nisso. Você sabe, nossa morte iminente. Vamos, em vez disso, celebrar nossa vida, a pequena vida que ainda temos neste podcast. E o Clube do Livro também vai continuar acontecendo. Então, se você lembrar do Clube do Livro, você vai me ver. Provavelmente você vai conhecer meu bebê primeiro, porque, sabe, eles ficam meio que grudados em você nos primeiros meses. Eles realmente não fazem muita coisa. Eles são tão fofos. Eles são tão fofos e indefesos, e ficam tão, sabe, patéticos e ao mesmo tempo tão doces. Então, você provavelmente vai conhecer o pequenino primeiro. E também pode entrar no meu site e comprar produtos. Temos ótimos produtos. Vamos conferir as novas mercadorias antifeministas, nos preparando para o lançamento do livro Make Him a Sandra. É bom sentir saudade, mas não se preocupem, pessoal. Eu volto. E sim, desculpem pelo episódio sair tarde hoje. Como eu disse, muita coisa acontecendo. Amanhã vamos tentar trazer todas as atualizações sobre o JFK e a gente se vê lá.